Existem seres humanos totalmente descrentes da existência de Deus? Não, em absoluto. Cada ser humano tem capacidade de reconhecer a existência do nosso Criador. Podemos escolher o caminho, pelo amor ou pela dor. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, traz para nós: porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Fé que move montanha. Quais seriam as montanhas que devemos transportar? Nossa, minha irmã, que pergunta é essa, né? Sobre quais são as montanhas que a gente tem que superar com a nossa fé. Que lição é essa no capítulo 19 do Evangelho? Mas o próprio Evangelho, como sempre, ele nos traz as respostas, né? Então, essas montanhas são as nossas dificuldades, né? Que a nossa fé tem que transpor no nosso dia a dia. São as nossas dificuldades, as nossas resistências, as nossas más tendências, os nossos preconceitos que temos, que carregamos conosco há muitas e muitas encarnações, o nosso interesse material que a gente sobrepõe sempre ao nosso interesse moral, o nosso egoísmo, o nosso fanatismo, a nossa cegueira, as nossas paixões orgulhosas, nossa falta de humildade. Para a gente superar essas montanhas dentro da gente, nós temos que ter dentro de nós nossa fé robusta, nossa fé ativa, porque é ela que vai nos dar perseverança, vai nos dar energia para a gente superar os nossos obstáculos, os grandes e os pequenos. E quando a gente vacila na fé, a gente fica cheio de incertezas. Ficamos achando que não somos capazes de superar nada. Mas essa fé dentro de nós, ativa, racional, ela vai fazer com que a gente tenha força e segurança de que estamos no caminho certo e de que vamos conseguir superar todas essas montanhas, todos esses obstáculos. E essa fé sincera é uma fé paciente. Ela sabe esperar, ela sabe que tudo vai terminar bem, que nós vamos ter certeza de que vamos chegar lá. Excelente pergunta essa. E continuamos nessa fé, essa fé sincera, essa fé ativa, essa fé racional. Fé e tolerância. O senhor Herculino de Paula era espírita. A dona Francisca de Paula, sua esposa católica, conta-se que aos domingos ele acordava ela tranquilamente para que ela não perdesse o horário da missa na Igreja Santa Rita. E ela, ao chegar da igreja, da missa, ia para o centro Amor e Caridade. Era uma casinha pequena ainda, de chão de terra. Ela limpava tudo, tirava a poeira, renovava a água da moringa para que as reuniões pudessem acontecer. Allan Kardec, no capítulo 17, diz que o homem de bem tem fé no futuro. Qual é a importância da fé no futuro para nós? Olá! Qual a importância da fé no futuro? Nós pegamos a pergunta 922 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec faz um comentário antes de fazer a pergunta. Diz ele o seguinte: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que faz a felicidade de um pode fazer a infelicidade do outro.
Olha que interessante. E aí ele faz a pergunta: existe uma medida comum de felicidade para todos? E a resposta é afirmativa. São 3 alternativas. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida material. E para a vida moral é a consciência tranquila, que é a segunda resposta. E a terceira, a fé no futuro. O que é esse futuro? É a vida extrafísica, é a vida espiritual. Se nós não tivermos absoluta certeza da fé, dessa fé que está dentro de nós, no nosso conhecimento, que a vida continua, aí nós estamos perdidos. Mas quando nós temos certeza da vida eterna, esse corpo é só um escafandro. Quando nós sairmos dele, continuaremos vivendo com a nossa personalidade, e aí nós ficamos tranquilos. Não temos medo da chamada morte. E quem prova para nós a vida espiritual é o Cristo. É Jesus, o nosso modelo, o nosso protótipo. Jesus morre na cruz e depois de 3 dias ele volta e permanece vários dias com os apóstolos, comendo, bebendo, ensinando, provando para nós que a vida espiritual é verdadeira. Então a fé no futuro é nada mais, nada menos do que a certeza absoluta da vida espiritual. E hoje, com a doutrina espírita, nós temos certeza do nosso terceiro corpo, que é o perispírito, que o apóstolo Paulo chama de corpo espiritual, que é a mesma coisa. Portanto, fé no futuro é a vida espiritual. Não podemos duvidar de forma alguma, porque é ela que nos dá a segurança da vida eterna. Grande abraço. Quais são as características da fé raciocinada? Quais são as características da fé raciocinada? A fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica, não se deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem certeza e que compreendeu. É inabalável porque pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É quando a fé encontra a ciência, e a ciência compreendeu a fé, e as duas caminham juntas e se aproximam mais rápido da verdade. Então, quando nós compreendemos a nossa fé, a nossa religião, e confrontamos ela com a ciência e com a lógica, e nós não tememos, nós saímos mais fortes e mais convictos da nossa fé. Essa é a fé inabalável. Planta o Ismael, no Brasil, uma bandeira de amor. Feliz quem pode enxergar o seu divino esplendor. Estandarte do Evangelho, cor do luar da esperança, que vem trazer de Jesus a doce e eterna aliança. Bendito seja o operário das oficinas da luz, que colabore na paz da terra de Santa Cruz. Porque do Brasil imenso que Ismael ama e conduz, renascerão para o mundo as leis do amor de Jesus. A pátria do futuro. Tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes
renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Bem, hoje nós vamos falar da mediunidade do seu Herculino de Paulo. A sua mediunidade cada vez se manifestava mais. E ele, sem saber o que fazer, porque todas as noites, o horário que ele ia dormir, o quarto dele simplesmente enchia de irmãos desencarnados. Uns vinham em busca de ajuda, outros vinham por curiosidade mesmo, e assim foi passando o tempo. Ele não conseguia dormir, não descansava o corpo físico, até então que ele, uma certa noite, ele já muito cansado, ele pediu, falou: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não consigo dormir, tenho que trabalhar todos os dias, eu estou ficando muito cansado. E aí, nessa hora, ele ouviu uma voz que disse assim para ele: meu irmão, você precisa de trabalhar. Ele falou: trabalhar? Mas eu já trabalho tanto, eu não sei o que fazer agora. E ficou pensando muito naquela palavra que elas falam: você precisa trabalhar. E aí ele foi pensando, e aquela ideia foi criando uma forma diferente. Até então ele começou a achar a solução. Mas ele começou a receber inspirações. Por isso juntou-se aos amigos, o Sr. José Estevão, o Sr. Vitor. O Sr. Vitor ofereceu a própria casa e começaram a fazer reuniões que haviam trabalho de comunicação e muitas orações. Hoje, nós sabemos que as principais faculdades mediúnicas do Sr. Herco eram psicofônica e evidência. Além disso, o Sr. José Estevão também era médium ostensivo. Ele era parente do Sr. Herco e, apesar de sofrer deficiência visual, isso não o impedia de buscar conhecimento
e ajudar o próximo dentro da doutrina. Ele enxergava com os olhos da alma. Já o Sr. Vitor era um dos melhores amigos do Sr. Erco, uma pessoa muito visionária que apoiou o amigo e o espiritismo. Infelizmente, o trabalho não deu muito certo, pois havia crianças na casa e elas choravam e faziam muito barulho. Portanto, as reuniões precisaram ser suspensas por período indeterminado. Após esse primeiro período de experiência, o Sr. Erco recebeu orientação espiritual de que deveria encontrar um lugar único e exclusivo para os trabalhos espíritas. Começaram a luta para fazer esse local. Aí o Sr. Erco resolveu fazer um cômodo ao lado de sua casa. Com muitas dificuldades, apesar de pequena, a construção não foi fácil, pois os recursos financeiros eram muito poucos. Começou então as reuniões naquele espaço. Reuniam ali os três, o Sr. Erco, o Sr. Vitor e o Sr. Estevão. Devagar as pessoas foram chegando, umas doentes, outras melhores, para receber o passe, receber uma ajuda, um tratamento através do passe. O Sr. Erco já via nessas pessoas aquelas que poderiam ajudar, contribuir no trabalho mediúnico, E assim ele começou a organizar uma mesa mediúnica que com o tempo ela foi só crescendo. O Sr. Herculino sofreu muito preconceito, pois ter um centro naquela época era taxado de todos os nomes. Até sua casa era apedrejada, mas nada disso fez com que ele desistisse. Cumpriu até o fim sua existência terrena. A história da minha família começou há 74 anos atrás e nossa gratidão do Sr. Erco será eterna. Minha mãe, quando menina, tinha dores fortes de cabeça, frequentemente. Passou por vários médicos, fez vários exames, mas nada de anormal foi diagnosticada. Foi então que minha avó, mãe dela, muito católica, procurou ajuda, pois falavam para ela sobre um senhor na Santa Rita que benzia. Ela levou até a casa de Sr. Erco e foi orientada que realmente ela não tinha nada fisicamente e que o problema dela resolveria com prece e trabalho no bem. Muitas as vezes que ela, com sua mediunidade, passava mal e era levada ao centro. Outras vezes o próprio Sr. Erco ia à casa dela para auxiliá-la em sua mediunidade. E assim minha mãe passou a frequentar assiduamente as reuniões do Centro Espírita Vicente de Paula, ensinando a nós a importância dessa casa. Gratidão, Sr. Herculino. Eram sempre trazidas pessoas em um estado de obsessão muito grave, violentas, para que ele as atendesse. E isso muitas vezes a altas horas da madrugada. E ele sempre atendia com presteza, com carinho, aplicava o passe e logo o enfermo voltava ao seu estado de tranquilidade, de calma, de bem-estar. Carta aos Médios de Casimiro Cunha. Irmão, se a mediunidade faz parte de tua ação, procura nos evangelhos a senda de redenção. Sei que choras, sei que lutas, sei que padeces, porém, teu serviço, na verdade, é o santo esforço do bem. Faculdades numerosas não representam a luz. Bom médium é todo aquele que anda sempre com Jesus.
humildade, tolerância, amor e compreensão. Devem ser toda a ciência de tua demonstração. Foge sempre do elogio de espíritos displicentes. Do quadro de teus amigos, prefere os mais exigentes. Um médium, por suscetível, pode às vezes se perder. Sê forte. Toda opinião tem sua razão de ser. Carta aos Médiuns, de Casimiro Cunha. Não guardes a pretensão de seres maior que alguém. Deus tem muitos instrumentos no eterno labor do bem. Cada médium tem seu campo determinado de ação. Multiplica os bens divinos guardados na tua mão. Publicidade, não tenhas desejos e ânsias fatais. A vaidade, por suas vezes, vem das letras dos jornais. Não ouvides no caminho que acima das devoções deve estar o cumprimento de tuas obrigações. Trabalha. Não comercieis com as coisas santas de Deus. Teus esforços são sagrados, no abrigo e no pão dos teus. Sobre o anseio das pessoas, coloca os princípios santos. Caridade esclarecida, evita-nos muitos prantos. Muita gente te procura sob impressões singulares. Não te perturbe o egoísmo dos casos particulares. Na escola da dor terrestre, cada qual tem sua cruz. Não podes modificar a ordenação de Jesus. Não provoques o invisível. Em qualquer mediunidade, não se pode prescindir de toda a espontaneidade. Oi, pessoal, dando continuidade à comemoração do aniversário do Sr. Herculino de Paula, nós vamos, o pessoal do grupo da quarta-feira, vamos falar uma poesia, né, do Casimiro Cunha, psicografia do Chico Xavier, que está no livro Cartas do Evangelho, no item 21. A poesia chama Carta aos Espíritas e diz assim: se foste chamada à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina e o pensamento cristão, fenômenos, teorias, ciência daquilo ou disto, já eram velhos no mundo, bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol, dizia já Salomão. Toda grande novidade ainda é a nossa imperfeição. O além não se comunica, tão só para o teu agrado, mas a fim do que realizas. O ensino do mestre amado. Não peças muito aos teus guias, completa orientações, por seres encarnados, não vive na perfeição. O esforço próprio é uma lei, da mais nobre que há na vida. A morte não representa a liberdade redimida. Se já escutastes do mundo a doce voz dos espaços, corrige o teu coração e regularize os teus passos. Cumpre sempre os teus deveres, trabalho e realização. São das preces mais sublimes de tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida que esclarece além da morte. Quero viver cada dia, descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, unem, libertam e criam um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o cruzeiro do sul, o moceteiro pura energia de Deus em toda a alegria. Quero aprender a sorrir, cantar ajuda a construir. No novo milênio a luz e a harmonia são elos de sabedoria. Elos que
sol irradia, ilumina, aquece, ilumina, um novo olhar de amor. É luz da água, da terra, da serra, do rio, do mar. É luz do ar, do fogo e a pedra, tudo nos ensina a amar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito. Nada de falta e não é feliz, o corpo e o coração te diz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Mas não me feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Mas não me feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faz alguém feliz. Poema de Eni Heleno, para sempre Herculino. Para sempre Herculino, auxiliando amigos, almas aflitas que chegaram. Ele escreveu sua história, junto com todos os que amaram. Para sempre Herculino, no meio do materialismo, o espiritismo precisava crescer. Herculino subiu paredes para a mediunidade florescer. Sem temer os obstáculos, ele nada escrevia na doutrina de Kardec, e sempre prosseguia. Para sempre Herculino, Herculino de Paula. Espírito forte e decidido, nasceu com a missão de fundar um ponto de luz da terra para Jesus. Voltou ao mundo espiritual, qual a verdadeira vida, para o espírito evoluir e continuar sua subida, para sempre Herculino. Poema de Eni Heleno, para sempre Herculino. Para sempre Herculino, auxiliando amigos, almas aflitas que chegaram. Ele escreveu sua história, junto com todos os que amaram. Para sempre Herculino, no meio do materialismo, o espiritismo precisava crescer. Herculino subiu paredes para a mediunidade florescer. Sem temer os obstáculos, ele nada escrevia na doutrina de Kardec, e sempre prosseguia. Para sempre Herculino, Herculino de Paula. Espírito forte e decidido, nasceu com a missão de fundar um ponto de luz da terra para Jesus. Voltou ao mundo espiritual, qual a verdadeira vida, para o espírito evoluir e continuar sua subida, para sempre Herculino. Olá, de Adério Neves, o poema Reencontro com Deus. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estava. Olhava para o infinito, não te via, e pensava comigo mesmo, será que tu existe? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença tropecei, e no tropeço caí. Na queda, senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro, encontrei amigos. Nos amigos, encontrei carinho. No carinho, vi nascer o amor. No amor, vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. Recebendo, senti-me feliz, e na felicidade encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que, sem procurar, eu te encontrei. Jesus nos abençoe. Aqui vai a nossa homenagem singela ao senhor Herculino de Paula, fundador desta casa tão bela, verdadeira sala de aula. Na mediunidade, a serviço do bem, colocou em prática seus valores, dedicou-se ao intercâmbio com o além,
aliviando a dor dos espíritos sofredores. Cuidou dos doentes e alimentou os esfomeados, hasteou a bandeira da caridade. Os sofredores foram consolados, encontrando alívio para as suas necessidades. Era humano, não era perfeito, mas tinha bondade e amor no coração. Não postergava o que precisava ser feito. Colocava sempre sua vontade em ação. Homem de bem, conforme o Evangelho. Criatura renovada em Jesus. Matou em si o homem velho, carregando a cada dia a sua cruz. Sua fé foi realmente marcante. Até o final nela perseverou. Não vacilava um instante, sua convicção jamais o abandonou. Aos benfeitores amigos foi fiel. Dedicou-se ao trabalho incansavelmente. Construiu a sua escada para o céu, onde continua a trabalhar espiritualmente. Do Espiritismo foi zeloso guardião. As obras de Allan Kardec foram seu tesouro precioso. Evangelizava a todos com o coração. Jamais esteve ocioso. Construiu uma casa amiga em que cada um é tratado como irmão, onde a alma pode se sentir acolhida, meditando em profunda oração. Deus quis que este legado fosse passado de geração em geração. Ainda hoje segue firme o trabalho construído com suor e dedicação. Não nos esqueçamos da lição que Jesus nos deixou como guia. Se quiser alcançar a redenção, trabalha, persevera, confia. Na estrada do amor, quem semeia não será esquecido, mesmo que lide com a dor que ainda muito tenha sofrido. O trabalhador fiel será recompensado pelo seu esforço do dia a dia. Aprendendo com os exemplos do passado, poderemos agir com mais sabedoria. Aqui se encerra nossa poesia, que ao saudoso Herculino homenageou. Mas palavra nenhuma descreveria tudo o que este homem realizou. Que ninguém jamais se esqueça da força do amor e da caridade. Ainda que tudo em volta se esmoreça, permaneça firme na verdade. Possa Deus abençoar ao nosso irmão, aonde quer que ele esteja. Temos por ti profunda gratidão. Fique com Deus e que assim seja. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Sobre o homem de bem, e eu vou ler um pedacinho de um trecho de um livro para vocês e explicar um pouquinho que ele é referente a esse assunto. Vamos lá. O progresso tem o dom de multiplicar o conhecimento e aproveitar melhor o tempo. Tudo está andando mais rápido. Só o homem ainda continua parado no tempo. Descrente, crítico, violento, querendo ter sem merecer. Parece que não evoluiu nada. Basta olhar em volta para perceber que a ignorância continua infelicitando a muitos. Em vez de aproveitar as coisas boas da vida, por que grande parte das pessoas resiste ao bem e prefere permanecer no sofrimento? Esse livro chama Vai em Frente, para quem gostou. E é referente ao assunto ao homem de bem, por conta que a maioria do ser humano sempre permanece no sofrimento, né? Não vê o lado positivo das coisas. Então, para a gente se tornar um homem de bem, a gente precisa sempre pensar positivo, tentar melhorar a cada dia. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre os atos realizados, ele se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele. Allan Kardec. O bem é uma coisa que deve ser percebida e nunca anunciada, para não perder o real sentido da bondade. O bem é bondoso, não critica as religiões dos outros, trata todos os homens como irmãos. É indulgente, analisa os seus defeitos, gostaria de ser hoje melhor que ontem.
Teresa de Calcutá, é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Trazendo isso para o nosso dia a dia, principalmente nos tempos atuais, na quarentena, percebemos o tanto que é difícil amar e respeitar o próximo que está ao nosso lado. Mas o homem de bem é aquele que, diante de toda a situação e diante de todo o problema, ele respeita e ele ama. Verdadeiramente bem é aquele que pratica a justiça da caridade e do amor na sua maior pureza. O homem de bem não tem preconceito. A esperança é combustível de vida, reinventa-se, conversando é que a gente se entende, tem confiança na vida, é desapegado, cada pensamento, cada sentimento, cada atitude repercute a todos que estão à sua volta, faz exercício de pacificação. O senhor Herculino era um homem de bem. O homem de bem, seu primeiro impulso é de pensar nos outros, antes de si, antes de seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença. Distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança. O de Jesus perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias, não procura defeito nos outros, estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções tudo aceita sem murmurar, porque sabe que são provas e expiações. Encontra benefício nos serviços que presta, nas lágrimas que seca e nas consolações. É um homem de bem. Quem plantar, vai colher. Vou crescer, vou lutar, vou chegar lá também. Tânia Santana. Amigos e amigas, confrades e confreiras. Felizmente, hoje ainda existem indivíduos de excelente caráter. No entanto, vários homens de bem, inegavelmente reconhecidos como tais, já partiram para a pátria verdadeira, como o nosso homenageado Sr. Herculino de Paula, inesquecível fundador do nosso amado Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo. Iniciamos esta singela homenagem com um acróstico que engloba algumas de suas inúmeras características morais e espirituais. Herculino de Paula, um espírita exemplar. Hombridade, entusiasmo, racionalidade, criação deste centro, ultrassolidariedade, lealdade, integridade moral, nobreza de caráter, obras edificantes, dedicação ao bem, educação excelente, perseverança, altruísmo, união, lume da boa conduta, alma de escola. De Tchaikovsky, concerto número 1, só o tema.
onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, onde tenha sol, onde tenha sol, é pra lá que eu vou. O senhor Herculino de Paula, nosso homenageado, nasceu em 4 de setembro de 1904. Ele era um homem que gostava de estar com a família, analfabeto. O seu hobby era pesca e também futebol. Foi técnico de futebol, sua profissão curtumeiro. Casou-se com a senhora Francisca de Paula e teve 5 filhos. Senhor Herculino de Paula, fundador do Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo. Um homem de bem.